Caio, qual que é a principal característica de uma pessoa santa, a seu ver? A palavra santo significa separado. Separado? Separado. Ah, Então, o conceito etimológico de santo é esse, de uma pessoa separada. Daí até hoje, muita gente não ter percebido que em Jesus o conceito de santo mudou a sua conotação. Porque se você falar com um teólogo religioso, ele vai dizer santo, catos, separado, cortado, tirado. E aí isso remete para alienação. Você está me ouvindo? tô te ouvindo. Nesse caso, o santo é um indivíduo, do ponto de vista da etimologia da palavra, que foi separado do contexto, do ambiente. Foi isolado, como um nazireu era separado, como um sacerdote era separado, como um indivíduo, vamos tomar como exemplo a Samuel, separado desde sempre para o serviço no tabernáculo. Esse era o conceito antigo e clássico. Agora, em Jesus, tudo isso é transformado, porque Jesus é o santo dos santos. E a santidade em Jesus é essa capacidade de se misturar com o todo da vida sem macular a sua essência humana. Então eu aprendo o que é ser santo olhando para Jesus. Não é olhando para Santo Antão, nem para São João da Cruz, nem para Teresa de Ávila. São pessoas admiráveis. Mas eu aprendo o que é ser santo olhando para Jesus, que comia com publicanos, com pecadores, que tocava em leprosos, para quem ninguém era imundo, que transitava de uma extremidade a outra da existência sem fazer banhos de purificação, levando a consciência e lavando a consciência no amor de Deus em tudo que fazia. Esse para mim é o santo. O santo é o profundamente humano, profundamente compassivo, cheio de misericórdia e de justiça não justicista. Esse é o santo. O santo é o quebrantado, o santo é o humilde, o santo é o que privilegia o humor de Deus na vida. O santo é o que não julga. O santo é o que não manda ninguém para o inferno. O santo é aquele de cujo ser não procedem juízos finais acerca de ninguém. O santo é aquele que teme e treme levantar a voz ameaçadoramente contra qualquer pessoa. O santo é aquele que não se intromete no fluxo da existência do outro para manipular, para subornar, para alterar, para prejudicar. O santo é aquele que se vê como uma dádiva, uma contribuição à vida. O santo é aquele que não se julga a partir de nenhuma presunção, ao contrário, é aquele que sabe que tudo que existe nele é dom, é graça, é dádiva, é misericórdia divina que o visitou, que ele é uma manifestação de um amor injustificável. Assim é o santo, esse é o santo, e eu poderia sair falando para o resto do dia, mas o resumo disso é que o santo é a cara de Jesus. Livre como Jesus, humano como Jesus e descomplicado como Jesus.
em quem toda a vida encontrava a sua própria possibilidade. O santo é esse, é aquele em quem cada encontro, ao invés de fechar possibilidades, abre possibilidades de vida para aquele que chega. Esse é o santo e assim é viver de modo santo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode ser até uma pergunta idiota, mas Não. assim, é o seguinte. Você começou dizendo que o santo é o separado, não é isso? Que a palavra etimologicamente falando, a palavra santo significa o separado. Então, se Jesus é o santo dos santos e ele ajunta, porque ele é amigo de publicanos, pecadores, como é que ele continua a ser o santo, porque nele não há mácula. Então ele é separado nesse sentido. Ele se mistura com todos. Mas a santidade dele não é espaço-temporal, como a da religião. A religião separa fisicamente as pessoas, culturalmente as pessoas, separa por gênero, separa por status social, separa por raça, separa por todos os meios e modos de separação. E em Jesus tudo isso está liquidado. Ele é o separado só porque nele não há treva nenhuma. Mas ele não se separa geográfica nem espaço-temporalmente de ninguém. Ao contrário, vós sois o sal da terra, significa isso. Vós sois a santidade espalhada na vida, dando gosto à existência. E junto de tudo. De tudo. Então, é uma questão de preservar a sua essência, não de se separar da existência. Entendi. Vai pegando uma carona aí, é o seguinte, quando eu desenvolvo muito a minha espiritualidade, Caio, eu não corro o risco de me desconectar demais das coisas da vida? Olha se aí, a sua espiritualidade, olha o grilo da pessoa. Se a espiritualidade dele ou dela é entendida e interpretada como separação, a alienação é inevitável, como a gente viu na história da religião. Quanto mais as pessoas queriam ser santas, mais se separavam da sociedade, do bulício, do burburinho, do balanço, do movimento, do vai e vem, do entrar e do sair, de qualquer que seja a vida natural e normal, que é o que você não encontra em Jesus. Você encontra Jesus indo ao deserto orar sozinho, subindo no monte para ficar quieto por algumas horas, ou passar uma noite no silêncio e voltar com o nascer do sol e se misturar com a vida e com todos. É o que você encontra. Mas você não o vê em estado isolacionista, de modo algum. De modo que, se espiritualidade para a pessoa e significa separação, quanto mais ela quiser ser espiritual, mais alienada do cotidiano ela será. Mas se espiritualidade para ela tem Jesus como modelo e como padrão, quanto mais santa ela for, mais humanamente imiscuída no todo da vida, com naturalidade, essa pessoa se manifestará. Então, é porque as pessoas não sabem como é ser cristãs. Elas aprendem cristianismo e padrões e modelos de espiritualidade herdados dos santos do deserto, dos ermitões, dos seres que se afastaram da sociedade, e tem como referência de santidade a pessoa isolada e distanciada. Não aprenderam a santidade e a espiritualidade de Jesus, que é totalmente imiscuída, por isso é que ele recebe tanta acusação. Esse é um pecador, é um glutão. Por quê? Porque ele comia tudo. Glutão. Que não tinha essa coisa de não, isso não. Não fazia acepção nem não, de comida. Caiu na rede é peixe. É peixe.
com gratidão no coração comia de tudo, bebia de tudo, por isso o chamavam de bebedor de vinho. Porque chegasse um bom vinho, ele dizia, claro que eu quero, está aqui. Partiu. O senhor quer? Não, eu quero sim, pode botar um. Enchia uma caneca dele. Ótimo vinho. E com essa naturalidade Tá que ele certo. vivia. E se você olha para ele, aí você vê que você será tão mais espiritual quanto mais humano você seja, porque a verdadeira espiritualidade no Evangelho é definida e marcada pela mais profunda e aguçada humanidade. Porque do ponto de vista do Evangelho, ser humano não é ser a pessoa que comete todas as burrices da vida. Como em geral a gente vê as pessoas dizerem, mas eu também sou humano. Sim. Para dizer, foi por isso que eu dei um soco, eu não aguentei mais, aí enchi os córneos. Eu sou humano. Sou humano, tá pensando o que de mim? Não, eu comi mesmo, mas também era uma gostosa que não dava para evitar, afinal eu sou humano. Exatamente. Aí, não, eu traí você sim. Você estava sem me pegar há 2 anos, eu fui ficando numa carência, encontrei aquele garotão lindo, eu dei mesmo, e daí? Eu sou humana. Isso. Então, o ser humano, entre aspas, se tornou quase que algo que tem a ver com o consentimento com o pior da nossa natureza. Então, as pessoas dizem que são humanas para justificar o pior delas. Sim. Quando, na realidade, o conceito de humano, segundo Cristo, segundo o Evangelho, é o oposto. É o oposto. Eu tenho em mim a capacidade de não ser o bicho, de não ser a besta, de não ser só instinto. Ser humano é ser maior do que o instinto, ser maior do que a besta, ser maior do que o ânimo predador. Ser humano é ser divino na terra. E quanto mais humano eu seja, mais divino eu me manifestarei. Porque a dimensão humana é exatamente essa, é o que manifesta o lado humano de Deus e o lado divino do homem. Isso é ser humano. É. Mas as pessoas não querem entender o óbvio do Evangelho. É o contrário. É o contrário do que se usa para justificar a desumanização. O cara diz, eu sou humano, para justificar a sua desumanização. Se ele fosse verdadeiramente humano, ele teria lutado e conseguido, porque nenhuma dessas coisas que a gente diz que se entrega a elas porque a gente é só humano, nenhuma delas são absolutas, nenhuma delas é definitiva. Todas elas são vencíveis. Todas elas podem ser postas para trás de nós. A gente pode passar por sobre elas. Como diz Paulo, que a nenhum de nós veio nenhuma tentação que não fosse humana. Não fosse humano. 1 aos Coríntios, no capítulo 10. Ele diz isso, não veio sobre nenhum de nós qualquer tentação que seja uma coisa sobre-humana, não. Tudo aquilo que eu experimento, eu posso vencer. Não existe nenhuma tentação que chegue tão poderosa que se alegue então que se tratava de algo invencível. Eu cedo ou eu não cedo. Mas Paulo diz aqui em 1 aos Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Assim dizendo, ele está afirmando que tudo que me chega como tentação, eu tenho o poder de resistir e de vencer. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana.
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa humanidade, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com qualquer tentação que nos venha, todas elas vêm no escopo e na dimensão humana, Deus provê livramento, saída, oportunidade, de sorte que nós possamos suportar, seja o que seja o que for. O resto é papo furado, é mentira de nós para nós mesmos, é auto-engano. É.